Então vamos lá, seja muito bem-vindo ao CBD Cash, transformando informação em saúde. Patrocinador Master CBD Meds, equilíbrio e bem-estar, sua jornada para uma vida mais saudável. Produtos do Colorado com selo de orgânico para todo o Brasil. Profissional da saúde, prescreva com assertividade, prescreva CBD Meds. Hoje, um episódio muito interessante. Tenho certeza que vários ouvintes, várias pessoas que estão nos vendo vão se conectar. Vamos contar um pouco da história da Ana Laura, os desafios pessoais que ela teve, com acompanhamento do Dr. Rodrigo Éboli, e também estamos com o nosso aqui diretor de marketing. Seja muito bem-vindo, Marcelão. Obrigado, Dani. Prazer estar aqui mais uma vez, né? Participação mais do que especial do Dr. Rodrigo, Ana Laura. Sejam bem-vindos ao nosso CBD Cash. É isso aí, vamos que vamos. Ana Laura, seja muito bem-vinda. Pode se apresentar, fique à vontade. Bom dia a todos. Quero agradecer o convite. É muito importante a gente ter essa oportunidade de falar um pouco, não só da experiência, mas também do quanto a medicina tem evoluído, os tratamentos, né? E eu fico muito feliz de estar aqui hoje com vocês, né? Doutor Rodrigo, prazer também, né? E vamos lá. É o que você comentou aqui antes, né? A gente às vezes conhece muitos profissionais da saúde de maneira virtual, né? E nada melhor do que o presencial. E por isso estamos aqui. Seja muito bem-vindo, Dr. Rodrigo Éboli. Fique à vontade, meu amigo. Não, eu que agradeço aqui mais uma vez, a gente conversou pessoalmente antes, mas agradeço ao convite, né? E é isso aí, vamos falar um pouquinho sobre medicina canabinoide, sobre esse desafio em cuidados paliativos, tudo de modo geral, né? Isso, perfeito. Então vamos lá, vamos iniciar, né? Ana Laura, gostaria que você, vamos iniciar essa resenha, né? Compartilhasse um pouco da sua experiência, você como farmacêutica, né? Já teve contato aí com a medicina canabinoide há mais tempo do que esse assunto está tão vivo hoje nos dias atuais. Compartilhe um pouquinho para mim como você conheceu a medicina canábica, por gentileza. Bom, todo mundo já teve algum caso, ou próximo, ou na família, e no meu caso, eu fui o caso, o primeiro, né? Já sempre fui muito curiosa, desde pequena. A minha família falava que eu era um pouco uma bruxinha. Eu tinha uma caixinha de remédio vencido que minha mãe deu sumiço, como me deu tomar. Eu fazia altas misturas, mas eu gostava mesmo era da horta. Então, eu sempre gostei das coisas mais naturais, chás. Minha mãe sempre foi daquela, toma um chá disso, chá daquilo outro. E no dia a dia, né, fui crescendo, fiz farmácia, fiz química, e muitas coisas foram me trazendo para reflexão. E sempre aquela ideia, o que é, né, ter saúde? Desde pequenininha. Perfeito. Então, sempre gostei de esporte, sempre gostei também de ter, né, as amizades, sempre fui muito comunicativa. E no curso de farmácia, eu tive o primeiro contato, vamos dizer, técnico, né, na toxicologia, que na época, não vou fazer conta, tá, por favor, só se falava do que era tóxico, do que era ruim, né? E isso prejudicou muito o que hoje a gente já vê, né? A gente tem uma herança, né? Que esse momento é muito importante para que as pessoas vejam o que é realmente o potencial do tratamento canabinoide, né? E na faculdade de farmácia eu trabalhei muito com controle de qualidade, então eu já sabia que medicamento também, mesmo os que a gente conhece, também oferecem riscos. Sim, com certeza. Né? Então, nada melhor do que a gente ter uma solução mais natural. Então, no período, sempre fui estudiosa, via as pessoas usando mais no âmbito recreativo, ficava um pouco preocupada, né? Porque eu acho que hoje em dia a gente tem que pensar, né? O que é a gente manter a saúde. E muitas vezes a gente está sob pressões que a gente precisa equilibrar e recorre, às vezes, vamos dizer, a recursos não tão recomendados, né? E nesse aspecto, eu comecei a estudar, né? E na parte de toxicologia, falava-se também muito do que não era medicinal. E eu fiz algumas viagens, fui para os Estados Unidos, vi como a Califórnia já estava mais tempo, né, liberado. Você vê que hoje a gente tem lojas lá que você pode escolher cor, sabor.
É uma variedade, né? Tanto para o recreativo, que a gente fala até adulto, né? Que a gente usa mais os adultos, Sim, sim. e que a gente pode realmente tratar muitas condições, né? E a minha viagem para Amsterdã, que eu pude começar a ver, né? Eles lá separam as lojas que são medicinais, mas a gente sabe que não é uma coisa solta também. Existe uma regulamentação, é o nosso sonho, né? Que a gente Sim. tenha isso mais elaborado aqui para que a gente tenha segurança, não só nos produtos, mas também com a sociedade, né? A sociedade respeite que muitas vezes o tratamento é realmente a melhor opção, né? A gente fala de cuidados paliativos, a gente sabe que a vida toda, inclusive nos momentos mais difíceis, né, doutor Rodrigo? Mas eu, nessa trajetória, tive também um percalço na minha saúde, que eu já usava inicialmente, né? Usei um que eu comprei na Amazon, que todo mundo sabe que lá nos Estados Unidos você pode comprar, né? Hoje a gente entende os diferenciais de qualidade também. Como eu fiz formação na área de controle de qualidade, trabalhei com produção, meu olhar sempre foi muito técnico, E a né? diferença é muito grande, né? Muito grande, né? E sem dizer que o conhecimento que a gente tem hoje também do que é a individualização da dose, né? Eu, como farmacêutica, vejo que, assim, não é nem a mesma pessoa tem a mesma dose a vida toda, né? Como a gente tem um sistema único, um metabolismo único, e às vezes uma formulação vai se encaixar no momento, uma dose vai poder ser encaixada ou maior ou menor. Então, a autonomia, né, da gente cuidar da nossa saúde, eu acho isso o melhor, né? A gente respeita todos os conhecimentos técnicos, mas ninguém melhor do que a gente mesmo para entender, né? E divulgar a nossa sabedoria interna, né? A dor que a gente está sentindo, que a gente escuta. E eu, quando estava iniciando o tratamento, comecei até com importado, foi por volta do 2019. Foi bem interessante, porque a gente só ouvia falar da marcha da maconha, né? Ninguém sabia que existia. Até hoje ainda tem gente que não sabe, Muita gente. né? Que você pode importar legalmente, que você pode usar, né? Medicinalmente, com critérios e com resultados muito bons. Que é Então, regulamentado. né? A gente ainda tem muito que caminhar para que a gente tenha segurança, né? Os médicos sabem que quando tem uma experiência, às vezes, fala, é só assim? E aí vê o resultado, né? A quebra do preconceito ainda, né? Porque o preconceito, por mais que a gente avançou muito, mas se a gente pegar a classe médica na sua totalidade, né? A maioria, mas é muito, muito, muito mesmo, ainda tem muito preconceito. Às vezes eles não conseguem abrir para uma nova oportunidade terapêutica, né? Eu falo muito porque a gente tem um colega profissional da saúde que ele citou um exemplo na palestra, na Faculdade de Ciências Médicas, para tratamento da dor, que muitos médicos falam, pô, mas isso não tem nenhum estudo randomizado, duplo A e etc e tal, e sendo que as medicações tradicionais de farmácia têm os estudos, mas com classificações muito inferiores e todos eles prescrevem a medicação tranquilamente, né? Então, acho que é esse equilíbrio, né, de ver como que está sendo a evolução terapêutica dos pacientes com a medicação, né, com segurança e, aos poucos, ir tendo sua prática clínica, né, doutor Rodrigo? Sim, e na verdade isso cada vez tem caído mais, né? Porque a gente hoje tem saindo cada vez mais estudos, né, com isso, tem trabalho de revisão, tem meta-análise, então dá mais respaldo. Inclusive a ASCO, aí vou falar um pouco da minha área, né, que é uma associação de tratamento oncológico dos Estados Unidos, né, já até está publicando, porque todo ano eles têm esses encontros, eles atualizam as atualizações de quimioterapia, de indicação de rádio, de cirurgia, já está incluindo, né, a medicina canabinoide, está trazendo a medicina canabinoide. Então, assim, até isso está vencendo essas barreiras, né? Eu particularmente trabalho com cuidados paliativos, sempre brinco, mas você não encontra obstáculos? Olha, lidar com obstáculos eu lido desde que eu comecei a cuidados paliativos, que também é uma coisa meio considerada meio alternativa, né? Eu lembro que em
2010, quando eu queria vir para o interior de São Paulo, né? Eu entrei em contato com o Hospital de Rio Preto, e aí o RH falou, não, a gente aqui não trabalha com medicina alternativa. Né? E eu falei, nossa, onde é que eu estou me metendo? Então, esse obstáculo eu já estou acostumado. Mas é gratificante ver os resultados com os pacientes e com os colegas médicos, né? Então, cada vez mais os colegas médicos veem uma experiência boa com o paciente e aí ficam aliviados. E a segurança que você trouxe é muito importante, porque basta um evento ruim para que toda aquela segurança caia por terra, né? E às vezes o evento ruim está relacionado a um mau uso, a um produto, às vezes, de origem duvidosa, um extrato que ninguém sabe quanto tem, o que tem, e aí o paciente tem efeitos colaterais, mas por conta do mau uso, da má indicação ou da origem meio duvidosa, do que propriamente dito da medicação. Então, trazer ciência, trazer eficácia, trazer conhecimento e, né, expertise é muito fundamental nesse processo. E é muito legal ele falar sobre esse assunto. Marcelão, conta um pouquinho da plataforma CBD Play Eu pra estou gente. aqui ouvindo, mas já lembrando que a gente nem oficialmente a gente nem apresentou o Dr. Rodrigo, né? Mas apresentar para todos Dr. Rodrigo como também um dos profissionais que vão compor aí, né? Que já compõem o time de professores da CBD Play, que é uma plataforma totalmente inovadora, uma plataforma que traz exatamente isso que a gente está conversando aqui, né? Traz conhecimento, traz retaguarda científica, traz o Dr. Rodrigo, né, como também retaguarda científica para poder ajudar você, profissional da área da saúde, estudante também de saúde, a ter sua formação de uma maneira prática, direta, e, obviamente, com todo esse conhecimento, né, contando com o Dr. Rodrigo, Dr. Gustavo Daia, doutora Lumena Simões, doutora Carlisa, Lucas Penchel, e aí Gui já vai um Martins. time, Gui Martins, para o profissional dali da odontologia, ou seja, um time totalmente preparado, capacitado para poder trazer isso, trazer a informação, porque a gente, né, enquanto grupo CBD Meds, né, Dani, a gente acredita que a informação é o mecanismo para poder quebrar esses preconceitos e trazer esses avanços que a gente tanto precisa, né, doutor Rodrigo? Sim, com certeza. E aí eu queria aproveitar, então, isso. Primeiro, falamos de CBD Play, mas apresentar o doutor Rodrigo também como um dos professores, e que o senhor se apresentasse mesmo, trouxesse de onde que saiu, né? De onde que surgiu esse interesse pela medicina canabinoide, qual foi esse contexto? Conta mais pra gente. Esse primeiro contato, Primeiro né? contato. Bem, eu tenho um caminho um pouquinho diferente, né? A minha formação médica inicialmente foi muito voltada para a cirurgia, então cirurgião é mais aquela coisa de fazer, né, de acontecer. E meu caminho foi fazer cirurgia oncológica, né? Então tem toda uma formação de cirurgia oncológica, né, de operar paciente com câncer, né, de achar que a gente curaria o câncer com a faca, com bisturi. Mas na minha formação, isso eu tenho um grande orgulho, né? Na minha formação de cirurgia oncológica, a gente rodava um mês em cuidados paliativos, que até então, para mim, era uma coisa que eu gostava de fazer, só que eu não sabia que tinha um nome, né? De ouvir o paciente, de conversar com o paciente, de sentar ali, entender os seus medos. E aí, quando nesse rodízio, né, nesse estágio em cuidados paliativos, eu falei, nossa, que legal, né? Uma coisa que eu sempre gostei de fazer, tem uma área da medicina que pode fazer isso. E aí eu tive a oportunidade de logo terminar a especialização em cirurgia oncológica, fiz a especialização de cuidados paliativos lá no INCA, lá no Rio de Janeiro, e desde então não opero mais ninguém. Tipo, né, eu digo que a cirurgia oncológica foi uma oportunidade de trazer conhecimento técnico, né? Cuidados paliativos tem muito clínico, muito geriatra, muito médico de família, e aí dentro da medicina a cirurgia está no extremo oposto. E aí, então eu acho que é legal na minha formação porque eu trago isso. E dentro de cuidados paliativos, a gente lida com pacientes com desafios para controle de sintomas muito significativos, que usam medicações, várias medicações, né? Às vezes 4, 5, 6 medicações para tratar o mesmo sintoma, que é complexo, né? E às vezes nem consegue tratar. E nem consegue tratar, né? Muitas vezes. E engraçado, você está falando da formação, né? E a medicina, pelo menos na minha época, a gente também já tem algumas décadas de formação, ninguém falava sobre isso. E a gente sempre via na televisão, em filme, né, os pacientes de paliativos principalmente, fazendo uso da cannabis, né, medicinal, né, só que de um jeito fumado, né, inalado.
E a gente sempre fica aquele negócio. No Brasil, isso não é tão acessível, a formação não ajudava, então era uma coisa que ficava para o lado. E os pacientes voltam e me perguntavam: olha, minha dor está aumentando. Aí eu, olha, vamos aumentar o opioide, vamos aumentar a morfina. E não, mas e esse tal de cannabis? Canabidiol? Eu falei: olha, não conheço. Tipo assim, eu conheço, sei como é que funciona, já ouvi falar, mas não tenho experiência. E, bem, então, por uma demanda profissional, eu fui à praça de conhecimento, né? Achei interessantíssimo, achei promissor, mas tinha que ter o pulo, que é como eu vou começar a usar. Tipo, né? Aí a primeira paciente foi minha mãe, não era, no caso já não era, ela já teve uma experiência oncológica, mas no caso com fibromialgia e questões emocionais, né? E foi muito bom para ela. Tipo, até hoje ela é, inclusive, paciente da CBD-MED também, e até hoje usa, e ela fala: minhas gotinhas, minhas gotinhas, minhas gotinhas, né? E, bem, aí eu vi, olha, então funciona, né? Não é placebo, o troço funciona realmente. Vamos começar a trabalhar com isso, né? E aí eu tenho essa oportunidade, eu estou trabalhando há cerca de 2 anos, 3 anos, prestando não só para pacientes oncológicos, pacientes de cuidados paliativos, que é uma vantagem de unir cuidados paliativos com canabidiol, é que você lida com uma série de sintomas emocionais, dores crônicas de maneira oncológica ou não, então isso abre uma gama muito grande. O canabidiol me permite isso também. E aí estou nessa viagem também, nesse caminho. Agora, né, concluindo, você que está aí acompanhando o CBDcast, a gente está falando então de um profissional deste Calibre. porte, que inclusive traz também uma história de utilização, né, dessa medicina, dessa opção terapêutica com a própria mãe, né? Então, para além de todos os dados científicos, a gente fala também de um profissional de medicina de tantos anos de carreira, mas que confiou a ponto, não confiou à toa, né, doutor? Confiou e hoje teve resultado. Como é que é a aplicação lá como é que foi esse processo com sua mãe? Não, foi: mãe, olha, eu estou aqui aprendendo um negócio novo. E ela aceitou de primeira? Sim. A minha avó, brava com ela, que fala, quando ela estava mal-humorada, minha avó fala: toma sua maconhinha, Silvia, toma sua maconhinha. E assim, porque até a minha avó, né, que teria o preconceito, né, usa esse termo maconhinha, né, para se referir, né, percebia, né, uma alteração de comportamento, de humor, as dores, né, e foi um estímulo para mim, porque assim, se minha mãe utilizava, e ela tentou uma série de medicações para fibromialgia, que é um desafio muito grande, tratar a fibromialgia. Eu digo que é uma condição extremamente desafiadora, porque não é só dor, né? E para minha mãe foi um divisor de águas, né? Tipo, hoje minha mãe, é, ela refere o quanto que para ela foi importante isso. E aí, bem, agora eu posso começar a usar, né? Funciona, então vamos começar a usar. E ela é tão adepta, que eu me lembro que de novo, a experiência pessoal. Teve um dia que eu tava com uma dor de dente, a gente tava num sítio, ela: pica umas gotinhas aí no dente, vê quem sabe. E resolveu, mas, enfim. Mas E resolveu, né? resolveu, Um mas pica umas detalhe. gotinhas. Mas eu falei: tá bom, né? E aí, pelo menos eu experimentei nesse dia da dor do dente, mas para minha mãe foi muito bom, e para os meus pacientes vejam também que é muito bom, né? Os pacientes referem uma mudança muito boa, né? Tanto para dor, né, mas também para náusea, para relacionada à quimioterapia, e falta de apetite relacionada ao câncer, à quimioterapia, à radioterapia. São sintomas muito desafiadores, e os pacientes eles referem uma melhora significativa com isso. E o legal é que eu faço acompanhamento, né? Eu estou fazendo esse relacionamento com os profissionais da saúde e também com os pacientes. E os relatos que a gente pega de alguns pacientes, que eles se abrem para a gente, que a gente se pergunta, né? Faz aquele continuidade do tratamento, que é o caso que a Ana Laura depois pode entrar no detalhe do que você faz, né? O acompanhamento dos pacientes. Os relatos são assim, muito, muito. Tem alguns que a gente fica até com o olho cheio de lágrimas, sabe? E aí a gente vê que a gente está no caminho certo, a gente sabe dos desafios, muitas barreiras ainda para serem quebradas, mas a gente sabe que está no caminho certo. E é uma das missões e valores do nosso grupo, né? Que é sempre o paciente em primeiro lugar,
conseguir melhorar a qualidade de vida dele, mas não só do paciente, dos familiares também, as pessoas que estão em volta, e isso é inegociável para a gente fica muito feliz com esses retornos, né, Marcelo? Se orgulha demais disso, né? De ter isso como princípio, de ter como valor mesmo. E é por isso que a emoção é genuína, né? Quando a gente vê, a gente fica emocionado mesmo. E como é que foi para você essa vivência? O período da aplicação de medicina canabinoide, tudo que abarcava ali naquele momento da sua vida, família, os desafios? O desafio maior é realmente a gente enxergar, né, todo o resultado, porque tem muitos efeitos que são sutis, né? Silenciosos. Eu costumo dizer que tem paciente que fala comigo assim, mas eu não estou sentindo nada. Eu falei, nem aquela dor, nem aquela ansiedade, aí a pessoa cai. E foi o que aconteceu comigo, né? Eu comecei tratando dor e fui vendo que eu já praticamente não tinha mais enxaqueca, já não tinha tanta necessidade, porque dor é um tratamento mais multimodal. Você tem, às vezes, que combinar algumas coisas, um exercício, uma acupuntura, porque tem várias origens, né? Tanto o quebra-cabeça da fibromialgia, a gente ainda tem muita gente que não consegue também entender que é um trabalho de paciência, de autoobservação, né? Essa autonomia do paciente, quando ele quer, ajuda muito. Sim. E aí você ouviu o paciente falar, meu Deus, tirou com a mão. Eu falo muito que é o conjunto, né? Não é só o tratamento, mas a mudança de hábito, né? A alimentação, uma atividade física. Isso ajuda a potencializar o objetivo terapêutico que o paciente tanto busca. Eu gosto de dizer que a gente, na trajetória das nomenclaturas, né? A gente falava que era alternativa como se fosse ou um ou outro. Teve um período que até na minha formação eu fiz uma disciplina optativa e aí a gente falava complementar. E agora é integrativa. Né? O ser humano, ele é né? Único. E é integrado. Integrado com o ambiente, integrado com as pessoas, integrado com seus sentimentos. E a gente não precisa mistificar isso. A gente tem que tornar isso mais prático e mais real. E foi o que eu fui desenvolvendo. Então, fui percebendo também, diminuindo a minha ansiedade de querer resultados e recebendo, né? É como se fosse o abraço da planta, né? Eu gosto muito de usar as metáforas, porque quando a gente conversa com o paciente, a gente tem que trazer mais para aquela linguagem próxima, porque não é um bicho de sete cabeças, né? A segurança a gente vê justamente pelo fato da gente entender que ela interage, ela traz um equilíbrio para o organismo, né? Nosso corpo produz substâncias parecidas, então a gente faz meio que uma reposição. Eu costumo usar sempre uma analogia, e isso os pacientes sempre falam, olha, eu não esqueço quando a senhora me falou da estrada. Eu falei, olha, a estrada, quando a gente entra, tem sinais, tem placas, tem, né, luzes, tem marcação na estrada, mas em algum momento, se acontecer algum problema, você tem que chamar a polícia, né? E os nossos mensageiros, né, são essas moléculas, né, as endocannabinoides e as exógenas que a gente repõe quando falta alguma coisa na sinalização para corrigir aquela rota. Então, há 10 anos, né, que a nossa querida ciência começou a enxergar e a gente tem muita estrada pela frente. Muita coisa. Né? Então, eu tive um caso o meu caso foi um câncer de mama, graças a Deus foi resolvido. Foi uma sinalização através da endometriose, foi tudo tão indireto. E eu tive esse apoio até, eu acredito, não só psicológico, mas também fisiológico. Minha recuperação foi ótima. Em 15 dias já estava trabalhando normal. E hoje, né, em função até desse câncer, eu tive que esterectomizar. Então, a menopausa agora é minha companheira. Então, a gente vê essa é uma medicina, é um tratamento que a gente ataca, às vezes, por um lado e acerta em vários outros. E não é panaceia, né? Porque tem a forma correta, não é, doutor? Sim, sim. Não, e é engraçado, né? Tipo, eu lembro muito que uma aula que eu tive, né? E isso marcou muito, porque em cuidados paliativos, a gente tem medicamentos que são... porque a polifarmácia é muito relevante, né, muito presente em cuidados paliativos, né? Pacientes fazem uso de muitas medicações que são múltiplos sintomas, né? E a gente tem alguns coringas na manga, né? Que são aquelas medicações que servem para aliviar a dor, melhorar o apetite, melhorar a náusea, né? E que quando é na medicina alopática, a gente aceita isso, né? E aí eu lembro que nessa aula eu falei assim, olha,
muita gente fala, né, que o canabidiol é uma medicação que serve para dor, né, e serve para náusea, para isso. Isso realmente é complicado, porque até a dexametasona, que é um corticoide, né, ninguém usa para dor, para náusea, para apetite, para bem-estar, né? Então, a gente já faz isso, né? Então, acaba um pouco desse obstáculo da resistência, né? De você usar, não, mas uma medicação que funciona para tanta coisa, mas tem medicações alopáticas que a gente utiliza dessa forma, né? Então, não tem por que ter esse preconceito, né? É uma coisa, enfim, trabalho de formiguinha, né? Para Exato. vencer esse desafio. Agora, só para poder entender e simplificar para a visão do paciente, né? Vamos lá. Você falou e explicou aí por alto sobre essa questão, né, da interação do medicamento com o sistema endocannabinoide que nós temos dentro do corpo. E aí, como é que funciona isso na prática, doutor? A Ana Laura, paciente, ingeriu o medicamento, e aí como que isso funciona dentro do corpo, na linguagem aí, para que o paciente consiga entender? Acho que tem alguma coisa a ver com homeostase, uma coisa assim. Exato. E aí, já emendando uma outra pergunta. Qualquer paciente oncológico pode iniciar o tratamento com canabinoide? Como que é? Tem alguma... Da primeira pergunta, né, tentando simplificar, a gente tem naturalmente, a gente tem uma série de sinalizadores, né? Nosso corpo produz, a gente chama de neurotransmissores, né, que são chaves que elas vão encontrar fechaduras que vão abrir essa fechadura para promover alguma ação. Os neurônios conversam através dessa maneira. Toma aqui uma chave, toca com a fechadura, a gente abre e a gente se comunica. Né? A gente já produz, isso foi descoberto, né, anandamida, né, que a gente já produz substâncias, neurotransmissores, vamos assim dizer, para a questão dessa homeostase, do bem-estar, da sensação de tranquilidade. Né? Algumas pessoas são deficitárias disso, elas não produzem essa chave quanto deveriam. Outras pessoas, elas têm um problema tão grande que mesmo a quantidade de chave que ela tem, ela não dá conta de abrir todas as fechaduras que precisa. Né? Então, a ideia da medicina canabinoide, né, é você suprir essa pessoa com esses receptores, com essas chaves, né, para abrir essas fechaduras, inclusive não só aí, a gente está falando de neurotransmissor, mas a gente também tem essas chaves na que chama na periferia, nos músculos, a gente tem essas chaves no intestino, então, no sistema ginecológico, né? Para a gente fazer o quê? Não só agir ali a nível de cabeça, né? De percepção dos sintomas, mas para a gente agir também a nível periférico, né? Aliviar a dor ali como uma ação anti-inflamatória, como um relaxante muscular, que é algo que nossas chaves não seriam capazes de alcançar, porque elas agem só ali dentro da cabeça, dentro do sistema nervoso central. Então, um pouco, não sei se foi o suficiente simplista, mas, ficou ótimo. Né? Mas é para poder exatamente você dar ao paciente chaves que ele não estava dando conta e chaves que não alcançariam aquelas fechaduras lá de fora. Então, a gente tem conseguido avançando muito, a gente tem essas fechaduras, esse que a gente chama de receptor, tanto a nível do sistema nervoso central quanto a nível periférico. Né? E sobre qualquer paciente, a princípio, sim, né? Aqui, na verdade, a gente vai ter que saber diferenciar quando a gente fala de medicina canabinoide, a gente tem uma gama de medicamentos aí, né? A gente fala muito do CBD, mas outro que é famoso, talvez mais famoso quando a gente fala de uso recreativo, né? Uso adulto, mas a gente também tem base para usar isso na prática da medicina, que é o THC, e tem outras moléculas, mas vamos ficar no CBD, no THC. A gente vai direcionar de acordo com a demanda daquele paciente. Por isso que é importante hoje esse avanço, inclusive, que a indústria deu, da gente não ter um extrato puro de cannabis, né? Porque a gente ali ia ter uma série de substâncias que eu não ia conseguir dosar para a necessidade do meu paciente. Às vezes, meu paciente vai precisar de mais CBD, às vezes vai precisar de THC em alguns momentos do dia, mas em outros momentos isso vai dar um efeito colateral que não vai ser bom, vai dar uma sonolência que ao longo do dia não é bom. Então, eu preciso dosar isso. Né? Então, a gente, na verdade, é importante, e aí, fazendo o meu merchan, né? É importante passar para alguém que tem conhecimento técnico sobre isso, para poder indicar mesmo, olha, esse óleo é melhor, essa outra apresentação, essa goma aqui é melhor, nesse caso, vai fazer um quarto, fazer uma metade, vai fazer um inteiro, enfim, para individualizar, como ela trouxe, individualizar o tratamento para aquele paciente dentro da sua demanda.
e dentro da sua evolução, né, modificar de acordo com aquele momento que ele está passando. E aí ele falou também uma questão só de custo, porque muita gente fala que é muito caro. Eu sempre trabalhei, né? Trabalhei 25 anos com a área comercial. Acho que é importante sempre as pessoas pensarem, caro é aquilo que não funciona, né? E a gente ter uma ferramenta dessa mal utilizada vai ser caro, né? Ou sem saber da qualidade. E nesse aspecto, a gente abrir mão, às vezes, de medicação é uma economia também, né? Não só financeira, mas da nossa própria saúde. Todo mundo sabe que nenhum medicamento é estudado em todas as populações. Os efeitos colaterais variam muito. E quando a gente fala de tratamento, a gente busca atingir o máximo de pessoas e também o máximo de sintomas. E isso eu acho que é a gente saber que a gente tem um chaveiro na mão, né, para tratar com critério individual, né? Isso aí é o mais importante. E hoje em dia as pessoas precisam acreditar, né, que a gente tem ciência para isso e a gente está caminhando para cada dia saber qual é a chave certa. É uma coisa que eu acho bem interessante, né? Porque a medicina canábica em outros países, igual você contou a sua experiência nos Estados Unidos, na Holanda, elas são liberadas, né? Cada uma com as suas regulamentações. E aqui no Brasil a gente tem a chancela da Anvisa, que eu vejo como muito positivo, porque a gente sabe que é um tipo de tratamento que tem que ter um acompanhamento com um profissional qualificado, como o Dr. Rodrigo, você também como farmacêutica, né? Para que realmente a medicação consiga o objetivo terapêutico que o paciente tanto busca. Porque tem muitas pessoas que falam, não, vou tomar aqui, vou melhorar. Não é bem assim, né? Pode ser que melhore? Pode ser, mas nada melhor do que estar acompanhado com um profissional que conhece, que sabe diferenciar os produtos e sabe qual é o melhor tipo de produto para aquela patologia. Então, acho isso muito interessante aqui no Brasil, ainda tem essa vanguarda da Anvisa, mas tem essa segurança, né, de sempre o tratamento acompanhado com um acompanhamento de um profissional da saúde que sabe, né, e tem esse conhecimento para colocar na sua prática clínica. Ô Dani, e importante também, tanto quanto, né, ter um profissional, né, é importante também falar sobre a questão da qualidade, né, dos medicamentos, né, das opções terapêuticas. E aí eu vou quebrar meio que o protocolo aqui. Eu sei que você é o nosso apresentador, mas eu acho que é muito importante quando você fala sobre a qualidade dos produtos da CBD Med, sabe? Fala sobre certificado de qualidade, fala sobre diferenciais que só a gente tem. E isso também é importante dentro do tratamento, né, doutor? Trazer produtos que sejam tanto chancelados pela Anvisa, mas que também tenham, por exemplo, como o nosso tem o selo kosher, que tem terpenos, porque isso pode otimizar o tratamento, não é isso, Dani? Exatamente, né? Eu falo muito sobre a nossa indústria, né? Que ela tem mais de 30 anos de mercado americano. Aliás, inclusive falar sobre indústria, enquanto você fala, vai passando umas imagens aí, quem está de casa vai poder assistir a visita que os sócios fizeram, né? Nós temos uma indústria. Conta a história toda, enquanto isso vocês vão assistindo aí as imagens. Um abraço, né, para o Rodrigo, Fabrício, o Fred, que também são os donos da empresa, né? Eles estiveram fazendo a visita nas fazendas, na indústria nossa lá do Colorado. E é isso que a gente busca, né? Um produto extremamente diferenciado. Eu falo que são 30 anos de mercado americano, a gente tem 2 anos aqui no Brasil. Então, são 30 anos de genética, pesquisa, desenvolvimento. Gente, isso faz uma diferença muito grande na questão da qualidade da medicação. E não é só o falado, é certificado. Os produtos são certificados com o USDA Organic, né? Como o Dr. Rodrigo sabe muito bem, existe uma qualidade de resposta terapêutica e também de segurança de uma medicação orgânica versus uma sintética que é criada em laboratório. O selo que você fala muito bem, que é o kosher, né? O kosher é um selo ligado à religião judaica. Então, a gente segue rigorosamente os padrões internacionais de qualidade. O álcool kosher é um álcool puro que é utilizado ali como solvente na questão da fabricação da medicação. E o GMP, de boas práticas, enfim, que grande parte também de outros produtos tem. Mas o orgânico e o kosher é uma coisa bem que
que a gente sempre ressalta e destaca, né? Por isso que a cor já é diferenciada, né? Exatamente. Tem esse detalhe. E assim, é tudo comprovado também na cromatografia, né? Quando a gente pega um certificado de análise da CBD Med, você pega a cromatografia dos fitocannabinoides, você consegue identificar não só o protagonista, como também outros fitocannabinoides. Nessa página, o pessoal às vezes acha que a cromatografia de uma medicação à base de cannabis são 3, 4 páginas, são 20, 25. Só que a gente reduz no que realmente ali, no dia a dia do médico, que realmente ali eu acho que é mais objetivo para ele ter essa informação. Então, a primeira página, que é a cromatografia. A segunda página que a gente vê com bastante relevância é a questão dos terpenos, né? Os terpenos, além de aromatizar, dar sabor, eles potencializam as ações dos fitocannabinoides, como os flavonoides, os compostos orgânicos, e também a segurança da inexistência dos metais pesados. Né? A gente está falando de uma medicação que, em sua grande maioria, ela é administrada a médio e longo prazo, e quando não tem ali os metais pesados, isso ali dá uma blindagem referente a uma segurança terapêutica. E aí, doutor Rodrigo, você vê aí esses aspectos como um diferencial, uma segurança na indicação para o seu paciente? Que bom que você até me chamou, né, para falar, que eu estava à vontade de falar já. Para a gente, para um médico prescritor, é muito importante, né? Quando a gente aprende uma medicação, a gente aprende em miligramagem, né? Então, e esse é um grande desafio que a pessoa da farmácia nos ajuda, que eu aprendo, eu vou estudar, eu vou prescrever de acordo com 1 miligrama para aquele paciente. E é muito desafiador quando o paciente, às vezes, ele já vem com uma indicação, olha, o meu parente usa tal marca, e aí você sabe que aquela marca não tem como garantir aquela miligramagem por ml, aquela miligramagem por gota, né? Aí você vai conversar com o representante, olha, eu queria ter uma informação. Não, olha, a gente prescreve assim, ó, tantas gotinhas, vai aumentando, a gente fica, meu Deus, né? Tipo, e aí você sabe que às vezes, por mais que às vezes funcione, porque aumentando a dose vai acabar funcionando, mas com alguns com efeito colateral, na próxima leva, talvez não vai ter essa garantia, né? Então, para o médico prescritor, um produto com essa qualidade é uma segurança de manutenção, né? Então, você alcançando a dose necessária para aquele paciente, você sabe que em um frasco, segundo, no terceiro, no quarto frasco, vai ter o mesmo efeito, né? Ao contrário, às vezes, de uma que, por mais que funcione, não vamos negar que funcione, mas vai funcionar, mas vai ter mais efeito colateral, porque vai ter outras substâncias que ali, naquele momento, eram indesejáveis, mas também uma garantia de concentração em todo o frasco, em todo o lote, em toda a vida de tratamento desse paciente. Então, isso para o médico, né, é muito importante. Então, essas informações técnicas, que são, de fato, não vou mentir, passam, às vezes, apercebidas pela gente, que é aquela miudeza que ali na correria não dá para a gente ficar atento, né, com tanta informação técnica, mas ter essa segurança, né, pelo menos do básico, já é um baita de um avanço já para a gente. Então, isso é um motivo da gente, às vezes, preferir uma marca a outra, né? Tipo, não é só os olhos bonitos do Daniel, né? A boa fala, né? A mineirice, né? A qualidade também, A né? qualidade também do produto. Fala um pouquinho, Ana, eu pra também gente. fiquei coçando para falar, porque a minha trajetória foi muito na parte de controle de qualidade, né? Eu trabalhei com produção e trabalhei também dentro de hospitais. E, às vezes, a gente paga um plano de saúde maravilhoso, quando você vai ver o que você está tomando, você pede, pelo amor de Deus, não põe isso dentro de mim, não. E no ambulatório, né, que muitas vezes a gente sabe que hoje o paciente tem a opção, né, de conversar com um representante, com um fornecedor, e às vezes ele vai pelo preço, né? E a gente falou de segurança e muitas vezes não está aos olhos do paciente. Então, é muito importante o profissional realmente ter esse critério, né? Entender. E eu vejo na minha trajetória, eu trabalhei com controle de qualidade na época que existia uma avaliação para garantir a qualidade do que o governo comprava, né? E no mercado privado, a gente acredita que está tudo funcionando, né? Mas até a gente colocar dentro da gente, eu não queria ser essa pessoa para dar a resposta que não funcionou, ou que funcionou mal. O que eu falo muitas vezes com os pacientes, e faço até uma analogia, é a mesma coisa de você comparar uma medicação genérica, similar e referência. Exato. Sendo que
ambas vão estar com o mesmo princípio ativo, na mesma concentração, mas você pode ter certeza que cada uma vai dar uma resposta terapêutica diferente. Na cannabis medicinal é a mesma coisa. Nós temos a medicação referência hoje, a CBD-Meds tem os similares e também tem, em tese, não o termo genérico, mas a questão de todos esses diferenciais fazem a diferença no tratamento do paciente, o que ele busca como objetivo terapêutico. Exato. E, citando até um exemplo de uma colega também profissional da saúde, Bárbara Matos, lá de Santa Catarina, ela já me passou, né, um exemplo: não, Daniel, eu testei esse aqui do concorrente, etc., mas para eu chegar na resposta terapêutica, para tentar chegar igual hoje o do produto da CBD-Meds, eu tive que ingerir o dobro de gotas, e ainda nem sei se chegou. Então, assim, aí na hora que você vai botar a conta na ponta do papel, a outra medicação sai muito mais cara, que você vai ter que administrar mais vezes para ver se chega na resposta terapêutica satisfatória de uma outra medicação. Então, isso tudo tem que ser levado em conta também, né? É isso, muitos detalhes, e aproveitar também para poder falar com os pacientes diretamente, né? O grupo CBD Meds também, né, aposta não somente na qualidade dos medicamentos, dos profissionais que nos cercam, na informação, mas aposta também num time, né, de atendimento, uma equipe médica já dedicada para poder atender você, paciente, que se identificou aí com algum sintoma da Ana Laura ou alguma história que o Dr. Rodrigo tenha contado. Enfim, a gente não sabe qual que é a sua experiência ou a sua necessidade, mas a gente tem uma equipe que pode te atender, pode te encaminhar, pode agendar sua consulta com o médico. Com o próprio Dr. Com Rodrigo. o próprio Dr. Rodrigo, inclusive, que vai te atender, vai prescrever. A gente tem todo um time também de retaguarda para poder fazer esse acompanhamento, para assessorar o Dr. Rodrigo, inclusive, mas para poder assessorar também você, paciente, para poder facilitar todo o processo de obtenção da sua licença com a Anvisa, porque é tudo regulamentado, você recebe já o seu medicamento dentro de casa para poder iniciar seu tratamento. Então, é só entrar em contato aí, tanto no QR Code que vai aparecer na sua tela, enfim, www.cbdmeds.com.br, nossas redes sociais, para que você consiga também iniciar seu tratamento e ter sua demanda também atendida. Agora, mitos ou verdades? Vamos que vamos, né? Vamos. Fica à vontade. Mitos ou verdades? É aquele bate-bola rápido, mas que, é claro, o Dr. Rodrigo tem total autonomia para poder responder. Não, igual a Maria Gabriela, né? Frente a frente, com a Gavi. Doutor, a cannabis medicinal deixa o paciente dependente. Não, isso não é verdade. A gente até diz que... Eu vou falar um pouquinho mais, né? A gente diz que a cannabis em si, não por si só, como substância, né? Ela não tem esse potencial de dependência, né? Mas não tem, o CBD, o canabidiol, não causa dependência, né? Na verdade, como a gente está lidando com pacientes crônicos, né, enquanto aquele paciente tiver aquele sintoma, ele vai precisar fazer uso da medicação, seja canabidiol ou não, mas não causa dependência. E uma vez resolvido o problema que gera aquele sintoma, a gente consegue desmamar, né, o paciente, a gente fala, né, tirar a medicação desse paciente. Maravilha. Sim ou não? O tratamento com cannabis substitui todos os medicamentos convencionais. Sim ou não? Não. Aí tem que falar igual a Marília Gabriel. Por quê? Porque é como a Ana trouxe, né? A gente está lidando com sintomas complexos de pacientes que têm várias causas ali, às vezes um sintoma alimentando o outro. Então, a gente vai ter que fazer um tratamento multimodal, né? Não só com terapias não medicamentosas, não farmacológicas, mas também com terapias farmacológicas, né? A dor, que é o que eu trato, né? A base da dor é um tratamento multimodal, de fazer um anti-inflamatório, fazer um opioide, fazer uma medicação que não é analgésica, como, por exemplo, um anticonvulsivante, mas que vai melhorar a dor. Então, a ideia do canabidiol, ela é reduzir a dose, né? Ela reduzir a dose da morfina que o paciente faz uso, reduzir o anticonvulsivante, como é uma medicação com pouco efeito colateral, a gente reduzir as outras medicações que causam mais efeito colateral. Mas, assim, é uma coisa que eu sempre falo, é importante ir junto com o seu médico, junto comigo, a gente ir controlando isso para reduzir, mas com segurança. A gente consegue reduzir, alguns pacientes conseguem parar de fazer uso de outras medicações, mas não é de uma hora para outra e com assistência médica devagarinho. Perfeito. Cannabis é só para dor crônica? Não, né? Para o caso, a gente trata insônia, ansiedade, os efeitos para ansiedade é muito bom.
dentro da medicina paliativa, né? Uma coisa que atrapalha muito é a falta de apetite, a náusea, e tem resultados maravilhosos com isso, né? E para dor aguda também, eu tenho uma experiência, né? A dor aguda ajuda também. Acaba que às vezes não vale a pena, a gente vai fazer uso para dor aguda de medicações anti-inflamatórias, que é pela acessibilidade, mas uma gama de sintomas a gente consegue usar o canabidiol e o THC. Maravilha. Isso foi só uma pitadinha da bagagem do conhecimento do Dr. Rodrigo. E aí eu já queria aproveitar e voltar a palavra para você falar isso com os nossos médicos, com os profissionais da saúde, com os estudantes também, que daqui a pouco vão poder contar lá na CBD Play com o conteúdo que você vai trazer para nós. Queria que você trouxesse um pouco como é que vai ser isso, qual que vai ser o tema. Abordagem. Dá um spoiler para nós. Não, então, a gente criou aqui uma série de aulas, né, curtas, né, dividido em módulos de sintomas, de compreender o que é cuidados paliativos e como usar a medicina canabinoide, já quem conhece cuidados paliativos, mas de usar a medicina canabinoide dentro de cuidados paliativos para a gente reduzir a dose de alguns medicamentos, melhorar os sintomas de modo geral, melhorar os efeitos colaterais. Então, a gente vai ter esse grupo de aulas aí, abordando o que é cuidados paliativos e como manejar alguns sintomas que são prevalentes em cuidados paliativos com auxílio da medicina canabinoide. Eu sou muito grato pelo convite, gosto muito de falar de medicina canabinoide e de cuidados paliativos, então estou em casa. Coisa boa, seja sempre muito bem-vindo, viu, doutor Rodrigo? Então é isso, pessoal, vou agradecer. Se deixasse aqui, a gente passou tão rápido, né? Para você ver como que é gostoso essa interação, essa resenha, né? Para levar cada vez mais conhecimento, né? Tudo baseado em prática clínica, para dar segurança, né? Não só para os colegas médicos que ainda não quebraram esse gelo ainda, mas também até mesmo para os pacientes, familiares, a sociedade em geral. Queria muito agradecer, doutor Rodrigo, pela sua participação. Top demais, estamos junto e misturado. Muito obrigado. Quer fazer alguma consideração final? Não, é isso, né? E um convite mesmo, né? Porque essa questão você falou de desafios, né? Eu lido muito com residentes lá no hospital, né? Eu sou preceptor e a gente lida. E eles têm muito interesse. Eu acho que a nova geração está mais interessada, vê isso com melhores olhos, né? Mas falta, às vezes, assim, mas onde eu vou fazer o curso? Onde eu vou aprender? Onde eu vou começar? Acho que vai ser muito bom para todo mundo, especialmente para esses jovens médicos aí que já vêm com um querer, né? Sim. Falta às vezes a ferramenta. Coisa boa. Ana Laura, muito bom. Agradecer. Agora né? só falta a gente puxar você da Bahia para cá. Eu já estou com um pé lá e um pé cá. O coração é daqui e de lá, né? Mas obrigada, e eu acho que é isso mesmo. A gente tem que estar junto, falando, né? Transmitindo. Tem ciência, muita qualidade. E a estrada a gente tem que tomar o caminho rumo a conhecimento. É isso né? mesmo. Marcelão. Só agradecer, Dani, agradecer ao grupo CBD Meds, né? Mais uma honra participar mais uma vez aqui do CBD Cash e poder fazer parte, né, desse movimento. É um privilégio para mim. Agradecido. Coisa boa. Aí falar também, www.cbdplay.com.br. Acesse também o nosso Instagram, cbd.meds, cbd.play, e fala com a gente que a gente está disponível. Nosso canal no YouTube também. Nosso canal no YouTube, CBD Play. Estamos lá, inclusive com o CBD Quest, novidade. Aí tem quase que uma cópia, mas não é uma cópia, Show do Milhão. É só inspiração no Show do Milhão, mas o nosso é muito melhor, então assiste lá, www.youtube.com.br/CBD Play, e lá dentro você acessa o CBD Quest. Agora, para ter acesso a todos os conteúdos ilimitados, cbdplay.com.br, acessa, cadastra, tá tudo lá. Coisa boa. Gente, muito obrigado. É um prazer estar novamente reforçando, estar com todos vocês. O Marcelão fez as considerações, então vamos lá, vamos com tudo, vamos até a próxima. Até mais.